Estamos aqui com o general Augusto Heleno, segundo bloco da nossa entrevista. Ele me comentava justamente sobre o risco que existe, né, da democracia, né, de se ferir a democracia. Parecer ser ameaçada com medidas de exceção. Não, isso tem que ser feito dentro do contexto da democracia. A Constituição prevê situações de exceção. Hoje mesmo foi comentado sobre o mandado de busca e apreensão coletivo. Né? E muita gente se arrepia. Vamos, vai entrar nas casas, não sei o quê. Não é entrar na cidade inteira, mas se tem um determinado setor de uma comunidade que flagrantemente é um setor de homicídio do crime organizado, ora, nós temos vídeos dos bandidos sendo cercados e na hora que a polícia está em condições de botar a mão neles, eles correm para dentro das casas, na certeza da impunidade, que ali não vai entrar ninguém. E fico esperando a polícia ir embora. Chega um ponto que a polícia tem que ir embora, vai ficar ali 10 dias. E eles estão dentro da casa. E os habitantes da casa, que não tem nenhum antecedente, nada, podem ir comprar comida, não sei o quê. A polícia não vai ficar ali cercando aquela área 10 dias. E eles fazem isso constantemente. Exatamente pela falta de instrumentos que inibam esse tipo de atitude, baseado na lei, mas que, na verdade, essa lei está favorecendo a bandidagem. E muita gente usa isso, né? Esse medo, né? Fala em exército, né? Fala em militar, fala em intervenção. Lógico. Você está juntando duas palavras que causam arrepio, que já levantam grupos organizados, e muita gente usa esse discurso de você está colocando a democracia em risco pela intervenção, e na verdade é justamente o contrário, né? A criminalidade já coloca a democracia em risco. Eu queria até falar um pouquinho dos números, né? A gente já tem debatido isso, publicamos inclusive mais cedo no site. O IBGE, em 2010, não tem um número atualizado disso, já apontava, né, que no Rio de Janeiro, com 763 favelas, né, onde vivem 1.400.000 pessoas, né, já representava o quê? 22%, 23% da população do Rio. A gente está falando de favelas, onde o Estado é ausente, onde a milícia, né, ou é o narcotraficante, ou é a milícia que tá dominando esse território, que está colocando os serviços, inclusive, né, o gato net, ou é o gás, ou é a água, é a luz. Eles estão sempre vendendo serviços dentro, né, da própria comunidade, usando isso para impor a autoridade, né, a essa população. Então, como encarar uma situação em que você tem territórios, né, e população? Se a gente for atualizar esses números aqui numa conta de padaria, eu posso dizer que 25% da população do Rio vive em favelas, e que boa parte dessas favelas são controladas pelo crime organizado. Como lidar com isso, né? Não vai ser com Lógico. Não, e outra coisa, pomba da paz, com protesto de camisa branca, né? Anormal, de insegurança, né, essa proliferação do crime, né, o recrutamento de jovens para o crime organizado é outra coisa altamente preocupante. Isso está no bojo de uma proliferação também da corrupção. Sim. Então, o país foi derretido pela corrupção, do mais alto escalão da República até o mais baixo. A classe política, claro, tem inúmeras exceções, mas na visão da população hoje, a classe política perdeu a vergonha. E isso se transmite diretamente para as gerações que estão assistindo isso. Se hoje criar um filho e convencê-lo que vale a pena ser honesto, está muito mais difícil do que em outras épocas. Sem dúvida. Porque ele questiona, vem cá, pai, mas o fulano não é honesto, fulano não é honesto. Então, por que eu tenho que ser honesto? Não, porque esses são valores da sociedade que nós deixamos escapar por entre as mãos. Nós fomos destruindo os valores da sociedade, deixando que esses valores fossem contaminados por pregações completamente fora daquilo que nós aprendemos, né? A dignidade humana, a honradez, né? O trabalhar para ganhar dinheiro, né? Trabalho honesto, o sujeito tem que se dedicar ao estudo. Se construiu uma cultura também de tolerância ao crime muito grande, né? Lógico. Começamos a tolerar tudo. Tudo. Né? Vale tudo, né?
Você muda uma palavra, vira uma questão semântica. Não é fácil reverter isso. Isso vai levar anos para reverter. Mas é preciso... É o que eu digo, nós estamos agora com pacientes na entrada da UTI. Tem que decidir, vai para a UTI para tentar resolver? Ah, não, a família não quer que vá para a UTI. Então, meu amigo, eu não posso assumir essa responsabilidade. Fazer intervenção com um doente na porta da UTI e falar, não quero que ele vá para a UTI, agora, aí eu, se fosse médico, estava fora. Né? Como é que a gente também consegue ter o sentido dessa intervenção que é decretada por um Michel Temer, que só não foi denunciado porque o Congresso pago por ele não deixou, mas que teve já vários ministros presos, né? Outros que ainda não foram presos estão aí pendurados no foro privilegiado, estão escondidos no foro privilegiado, mas estão sendo investigados. Michel Temer do PMDB, do Sérgio Cabral, que é responsável direto por essa situação de calamidade, de crise institucional, que não é só na segurança pública, mas de crise generalizada no Rio de Janeiro, né? A falência absoluta do Estado. Como você, como quem está na ponta acredita na legalidade, ou na legitimidade, melhor dizendo, de uma intervenção decretada por esse poder político, que é um poder político corrompido, um poder político já com a sua imagem absolutamente desgastada, maculada? Como? Aí tem que acreditar no seguinte, apesar de todo esse quadro negativo, por uma ação continuada de preservação disso que eu falei, dos valores, preservação de determinados princípios de atuação, princípios da formação profissional, as nossas Forças Armadas não estão contaminadas. Nossas Forças Armadas não têm nenhum envolvimento com tráfico de droga, com corrupção. Ah, não tem nenhum corrupto nas Forças Armadas? Tem, mas cada vez que aparece são as próprias Forças Armadas que cortam na carne e botam esse cara na cadeia. Então elas não estão contaminadas, não são vestais, não, mas... Mas o ambiente também não favorece esse tipo de coisa. Né? É que são avessas. São as instituições mais democráticas do país hoje. Eu desafio qualquer um a mostrar umas instituições mais democráticas que as Forças Armadas. Pode verificar a origem. Ontem nós tivemos uma reunião com os generais do alto comando. Reunião de despedida de alguns que estão saindo agora. E 4 contaram as histórias de como chegaram ao posto mais alto da carreira. Tá? Um deles era de uma cidade do interior de São Paulo, que nunca tinha ouvido falar de Forças Armadas. E aí viu um cara fardado, perguntou e foi ser militar, foi para a escola preparatória de cadete. Outro pisou num jornal no chão e viu lá concurso para a escola preparatória de cadete, jornal velho, fez concurso, general de 4 estrelas. O outro era filho de um general, né? O outro, o pai era comerciante. E é assim, entendeu? Não existe nada, nada é mais, hoje, mais aberto para quem quiser e quem estiver disposto a enfrentar uma situação que, é lógico, é exigência, é desconforto, tem que encarar algumas coisas que são duras, mas ninguém vai perguntar a origem de ninguém. Eu fui comandante da Escola Preparatória de Cadete do Exército em Campinas. Eu não sabia a origem de nenhum dos meus meninos. E estava pouco ligando. Se ele era filho de general, se era filho do cabo taifeiro. Isso não me interessa. Interessa quem ele é como pessoa. E hoje as Forças Armadas são isto aí. Então pode acreditar que as Forças Armadas vão cumprir a missão da melhor maneira possível. Independente. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele dá a ordem. É a entidade presidente da República que deu a ordem. Não interessa quem é. A entidade presidente da República, a instituição presidente da República deu a ordem. É o comandante supremo das Forças Armadas? Nós vamos cumprir. E da melhor maneira possível. Não há risco dessa intervenção também ser maniatada politicamente, ela ser usada politicamente pelo grupo que está no poder? Sempre há esse risco. Esse é um risco que faz parte inerente. do jogo político, é inerente ao jogo político, né?
a luta pelo poder, tudo isso. Mas agora, para nós que somos os atingidos pela crise, nós temos que acreditar que é preciso alguma coisa para mudar isso. Nós não podemos aceitar e diante dessas complicações que podem acontecer, não, vamos deixar assim mesmo, porque não tem volta. Se continuar dessa maneira, não vai ter volta. Pelas relações que o senhor mantém com os militares da ativa, né, com integrantes do alto comando, o senhor sente que o pedido de intervenção, ele veio do comando para o Palácio do Planalto, ou ele veio do Palácio do Planalto para o comando? Veio do Palácio do Planalto para o comando. Para o comando. Não, isso aí não tem dúvida. Hoje mesmo o General Braga Neto disse que estava planejando a operação. Planejando a operação. Então ele não foi nem alertado. O Exército foi pego de surpresa, sem dúvida. E isso é uma outra coisa importante que a gente questionou na sexta-feira. Você faz uma intervenção, que é um ato extremo, sem planejamento político, né? É claro que a gente sabe que os militares sempre trabalham com planejamento prospectivo, análise prospectiva de cenário, com vários tipos de possibilidades, etc. Mas na hora de adaptar esse planejamento àquela realidade, daquela situação, daquela favela específica, elencou uma prioridade, ou fazer, aí não, aí esse planejamento precisa ser feito agora, né? Precisa ser feito agora. A partir de agora nós vamos começar essas operações da intervenção com o que nós chamamos, em gíria militar, situações de conduta. Coisas que aconteceram ou que vão acontecer, inesperadas, que não estão planejadas, que nós vamos ter que atuar. E aí nós vamos começar a planejar. Não vamos ponderar nada. Agora nós temos que... É aquele negócio. O cara chegou ferido na emergência do hospital com uma bala no peito, tá? O médico não vai perguntar para quem está empurrando a maca, escuta, como é que foi isso aí? Pô, mas como é que foi? Ah, mas ele gritou quando recebeu o tiro? Ele vai pegar o cara, levar lá para dentro e vai cuidar, né? Depois vamos ver, alguém vai analisar isso aí, né? E a gente trabalha muito em cima de lições aprendidas. Tem uma série de lições que serão aprendidas aí no decorrer dessa intervenção. E que a gente vai escrever para que não se repita. O que tiver errado, a gente não repetir, o que tiver certo, voltar a fazer. Das lições aprendidas no Haiti, que eu acho que é fundamental até para essa nossa conversa. O senhor comandou um contingente de quantos militares? O meu contingente previsto eram 7.200. Eu cheguei a ter 6.900. 6.900 militares sob o seu comando. De 14 contingentes diferentes. Vocês atuaram basicamente em várias regiões, obviamente, né? No Haiti inteiro. Vocês faziam de tudo, né? Eu estive lá 2 vezes, vi, inclusive, que vocês faziam até sinalização de trânsito, né? Porque é um país na precariedade absoluta, né? Então, a missão da ONU acabava ocupando os espaços deixados pelo Estado e eram muito maiores, né, do que o que a gente vê aqui, né, obviamente. Mas nas comunidades, nas favelas onde vocês atuaram, onde tinha foco de liderança criminosa, né, onde era reduto de criminoso, a gente está falando de que realidade? Quantas pessoas, quantas milhares de pessoas, quão complexo era esse cenário? Qual foi a missão mais difícil que o senhor teve lá nesse tipo de confronto, de enfrentamento, de neutralização do criminoso? Nós tínhamos duas forças adversas no Haiti. Os ex-militares, que em 6 meses estavam neutralizados. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque era uma situação muito diferente dessa outra força adversa, que eram os chimères, que eles chamavam, os bandidos, abrigados dentro das comunidades. Então, quando nós chegamos, a nossa tropa, ela não estava preparada para aquele tipo de confronto. Era uma tropa preparada para missões de paz, que são missões onde
é muito mais de manutenção da paz. Não de, Você não chega de lá, imposição da paz. Existem duas facções que estão em conflito, você chama os líderes das duas, uma contra a outra, você acerta, olha, isso aqui fica para você assim, isso aqui... E pronto, e dali em diante você trabalha, às vezes, até desarmado. Estabilização e No manutenção. século XXI, as operações de paz mudaram totalmente de conotação. São operações de imposição da paz. Ou seja, os seus efetivos vão dizer para a força adversa aqui, ó, acabou a brincadeira. Nós queremos implantar a paz, nós precisamos que isto aqui tenha um outro tipo de vida para que vocês possam sair desse buraco. Né? Lógico que... Tinha diálogo? Não, pois é, o diálogo ia acontecendo. Ia acontecendo. Porque o que é muito importante para você ter a adesão da população? É você demonstrar que você está ali, não é para matar ou para prender o bandido, é para neutralizar a ação criminosa e permitir que a população honesta, que é 90%, até mais, que habita naquele lugar, possa ter sua vida normal, não fique sujeito aos constrangimentos que são impostos pela bandidagem. Para isso você precisa permanência, você tem que estar lá dentro. Né? A população precisa que os seus líderes comunitários, que muitas vezes são camaradas com boas intenções, comecem a acreditar que aquela tropa que está lá para ajudar. Ações concretas que materializem essa ajuda. Consertar os postos de saúde, o posto de saúde tem que funcionar, consertar as escolas, botar postes de luz, melhorar a pavimentação, catar lixo, passar a funcionar a conta de luz, né? Acabar com o gato net. Isso é uma progressão que não é simples, ela é demorada. Claro. Exige permanência, exige dedicação e exige não contaminação pela corrupção. Isso é fácil? Não, isso é difícil. Mas se a gente achar que nós não somos capazes de fazer isso, vamos entregar os pontos. É isso que nós queremos? Vamos entregar? Então é isso que a gente tem que botar na cabeça. Hoje, todo mundo que tem intenção de mudar essa fisionomia do Brasil tem que trabalhar nessa direção. Quando o senhor fala permanência, é no estilo UPP? O PP. A UPP ela foi inspirada no Haiti. Sim. Porque nós colocamos uma companhia no topo de Belém para trabalhar permanentemente. E a partir daí nós começamos a atuar de baixo para cima, de cima para baixo, chegar rápido nos locais onde havia qualquer tipo de ilícito, ou de confronto, ou de qualquer coisa desse tipo. E começamos a ser procurados, às vezes de madrugada. O cara batia lá no alojamento dessa companhia que foi colocada lá em cima, cerca de 180 militares, e contava uma série de coisas. Porque a ONU não tinha serviço de inteligência. Então, o serviço de inteligência tinha que ser esse trabalho de contato direto com a população. Passamos a ser procurados por essa população. E passamos a atender os anseios da população. O cara ia lá e falava, poxa, nós aqui não temos condições de tapar um buraco que tem na minha rua, que já teve até criança caindo lá dentro. A gente não tinha uma grande engenharia, principalmente no início. Depois não, quando chegou a Companhia de Engenharia Brasileira, que era uma companhia de primeiro mundo, fez muita coisa lá. Mas a missão da ONU era deficitária em termos de projetos, ou de fazer alguma coisa desse tipo. Né? Tinha alguns projetos de quick impact, que eles chamavam de impacto rápido, mas não eram suficientes. Então a gente empregou muitas vezes as nossas tropas para fazer isso. Tiramos 3.000 caminhões de lixo de Belém. No início, a população, depois eles passaram a pedir pá, pedir enxada, pedir vassoura. Mas isso a gente está falando de trabalhar junto. A gente está falando de uma realidade diferente da realidade do Rio. Diferente. Sim, mas a do Rio, na minha opinião, é melhor. Pois é. Qual foi lá no Haiti, talvez, a experiência que você acha que tenha mais proximidade com aquilo que você pode aplicar no Rio de Janeiro? Nós temos hoje uma grande vantagem. Uma boa parte dos nossos oficiais, sargentos e cabos estiveram no Haiti, viveram esse problema, aprenderam muito. Para quem não sabe, nossos primeiros havia um rodízio, né? Um rodízio, de 6 em 6 meses, um rodízio. E esses contingentes, eles foram sendo aperfeiçoados. Nós passávamos para o Brasil tudo que estava sendo aprendido. Então, com o passar do tempo, a evolução na maneira de proceder dos nossos militares foi visível. Né? Então, nós começamos a ganhar uma experiência que nós não tínhamos e que hoje nós temos.
Isso é uma grande vantagem, uma grande vantagem. A nossa polícia é muito experiente, a nossa polícia lida com esses problemas há muito tempo. Então, se ela tiver exemplo, se ela tiver sustentação jurídica, se ela sentir, não, a coisa agora é para funcionar, há a intenção da coisa funcionar, eu tenho certeza que os resultados vão ser bons. Eu sou otimista em relação a isso. A nossa missão lá conseguiu neutralizar as lideranças criminosas numa das favelas, na maior favela lá, que é Cité Soleil, né? Que tem um tamanho quase o dobro, praticamente, da Maré, no Rio de Janeiro. Sim. Né? Vocês conseguiram fazer isso lá com 300 mil pessoas, numa comunidade de 300 mil pessoas, numa favela de 300 mil pessoas, talvez não seja tão difícil fazer numa de 140, 150, né? Não, mas aí tem umas diferenças básicas que precisam ser muito bem consideradas e nós vamos ter que usar a cabeça para flexionar para a realidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Não é só o Rio de Janeiro, nós vamos ter isso aí em outros lugares. Sem dúvida. É que lá os bandidos, o crime, não era um crime organizado, como hoje nós temos no Brasil. Nós não tínhamos penitenciárias comandando ações fora da penitenciária. Não tem facções, nada disso. Existiam facções muito definidas. Existiam facções, mas não com volume, nem com a capacidade das nossas facções. Nós não tínhamos luta pelos pontos de venda de droga. As comunidades no Haiti não tinham contato com droga, até porque a população era muito pobre. Não tinha como consumir. Os consumidores de droga tinham outros caminhos para buscar droga, não era dentro da comunidade, né? Então, os locais que eles queriam era para guardar caminhão roubado, guardar carro roubado, sequestro, não sei o quê. Isso pode ser em qualquer lugar, não precisa ser um ponto fixo, que ali tem uma freguesia de venda de droga, eu não posso perder aquele ponto que é valioso. Isso é flagrante. E não existiam locais que eram exclusivos de uma facção, vão brigar por aquele ponto. Isso era outro ponto muito importante, a migração. Esse é um problema sério no Brasil. E acontecia no Rio de Janeiro, na época das UPPs, entre as comunidades. Então, você criava um ambiente seguro e estável numa comunidade, quem atuava ali como bandido resolvia mudar de comunidade. Aí entrava em confronto para ganhar o ponto do outro. Isso não acontece, né? E pior, se você faz um trabalho de limpeza num estado, é natural que haja uma migração. Claro. Isso, por exemplo, eu já ouvi em Campinas, quando eu estava em Campinas, que comandei lá, vários moradores de Campinas se queixavam que quando apertava a pressão em São Paulo, a bandidagem corria para Campinas. Sim. Então, isso no país, o Haiti não tinha para onde correr, né? Vai correr para onde? Então, de Porto Príncipe, não tinha para onde correr. Os acessos eram péssimos, os deslocamentos eram penosos, sair de Porto Príncipe para qualquer outro lugar não ia acrescentar nada. Então, eles ficavam ali. Não brigavam por pequenos locais, mas não tinham como sair da cidade. Era uma situação um pouco mais simples, mais simples, nesse do que a que a gente mais tem. simples. E isso Nesse você não está nem, aspecto não tá nem considerando a existência de uma indústria de direitos humanos, da existência de, inclusive, essa indústria que muitas vezes, no papel de líderes comunitários, que estão ali convivendo num acordo, né, de convivência e às vezes até de cooperação com os chefes do crime ali. Eu né? sou totalmente a favor dessa política de direitos humanos. Isso é uma evolução grande em qualquer país do mundo. E os direitos humanos são muito diferentes de país para país. Mas acho que é uma grande evolução você proporcionar à população de um país a certeza de que a sua propriedade particular não vai ser violada, que você vai ter seu direito respeitado, né, sem discriminação. O que eu estou falando, eu me expressei mal. Eu falei indústria de direitos humanos, na verdade, direito dos manos, né? O direito dos bandidos. Né? Não, e é o que eu digo sempre, direitos humanos é altamente louvável, a política de direitos humanos é altamente louvável. Só que os contemplados pelos direitos humanos têm que ser os humanos direitos. Não podem ser os humanos que não são direitos. Exatamente. Você não pode contemplar com direitos humanos
os humanos que não são direitos. Que é uma deturpação, e lógico que isso aí é ideológico, uma deturpação ideológica, e aí não vou nem tecer essas considerações de que lado que é, mas são ideológicas de fazer com que o bandido apareça como pobrezinho, que foi Como vitimado vítima, pela sociedade, não sei o quê. vítima da sociedade. Então, isso aí está causando uma ruptura social, onde o bandido vira o bacana e o cara que é sério, que trabalha, não sei o quê, fica à mão, né, para ser vitimado. Eu imagino que também no Haiti você não tinha uma imprensa tão condicionada por essa ideologia, né, valendo-se inclusive do seu poder para defender essa ideologia, e nem as elites, né, seja ela política ou jurídica, né, defendendo também esse tipo de ideologia, né? Quando você tem um ministro do Supremo libertando um criminoso, né, condenado em segunda instância, né, por tráfico, por estupro, por homicídio, porque ele ainda não foi condenado na terceira instância, né, você está alimentando esse tipo de situação. Então, trabalhar nesse cenário é muito mais difícil. Apelo, né? Esse é outro apelo hoje que eu considero um apelo nacional, né? Que haja uma conjunção de esforços para evitar essas aberrações, né? Essas coisas que chocam totalmente quem está buscando ou esperando que o país tenha uma situação mais Vocês não têm medo de ficar confortável. sozinhos nesse cenário? É melhor ficar sozinho do lado do bem do que ficar mal acompanhado. Estaremos juntos. Obrigado, mais um. Vamos para um outro bloco, só para a gente encerrar.